Lá eu comecei a estudar mais dança contemporânea. Comecei a criar alguns trabalhinhos, mas coisa pouca, eu era super tímida. E daí eu me formei e logo que eu me formei eu ganhei uma bolsa e fui estudar em Londres. Aí eu estudei no Laban Center, que é um centro bacana, que o Rudolf Laban, que foi um grande modernista que revolucionou a dança na Europa em relação ao balé clássico, fundou essa escola quando ele fugiu da Alemanha por conta da Segunda Guerra. Então, a minha formação é bem institucional. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, para o interior de São Paulo eu não vou mais. Eu não vou, porque eu já achava super machista, tive uma adolescência difícil lá, assim, com relação ao machismo. Então, eu falei, eu vou para São Paulo. E nesse Eu Elas, eu acho que eu consegui voltar um pouco para um tema que me interessa há muito tempo. Acho que desde que eu percebi isso como tema, que é o fato de que o corpo, nele se instaura uma briga mesmo, entre o que é orgânico e o que é simbólico. Então o meu trabalho está aí. Então as mulheres histéricas no século XIX eram aquelas que tinham crises histéricas, que pareciam crises epiléticas, e às vezes, muitas vezes, elas tinham o que a gente chama de paralisia de conversão. Então elas, por exemplo, paralisavam um braço, sabe, paralisavam. Eu tenho aqui umas imagens, vocês querem ver? Tá vendo que tem uma expressão de boca, assim? Isso daqui, quem assistiu ou for assistir o Desmonte, que é um dos meus solos, tem um monte de careta. Porque esse tipo de rosto, a nossa sociedade não aceita. Ainda mais no rosto feminino. As mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham desejos, as mulheres eram dadas, né? Os pais davam as filhas em troca de dinheiro. Então, assim, mulher não existia. Mas eu descobri que eu tenho muita facilidade de fragmentação corporal e de trabalhar com muitos planos ao mesmo tempo no meu corpo. Então, o Desmonte, que é o nome da peça, é também a estrutura coreográfica que eu uso na peça. Eu, Elas é o título da peça, mas é também o corpo que eu tenho, que todas elas têm. Porque para mim a parte conceitual é tão fundamental quanto a parte... E não é um conceitual no sentido de explicar uma peça, entende? Nos primeiros minutos, você ensina para ele como ele tem que ver a tua peça. Entende? Você vai dando os códigos que o cérebro busca padrão. O cérebro vai buscar padrão. Então, você não precisa, como coreógrafo, dar tudo. Dramaturgia, como raiz, tem a ver com o texto dramatúrgico, né? E se você pensa a dança muito associada ao teatro, faz sentido. Por quê? Porque pega um princípio teatral, que é a dramaturgia, que é como construir narrativa, e aplica a dança. Desde os anos 60, tem muitas investigações de dança que ligam ela com as artes visuais. E aí não faz sentido. Por quê? Porque as artes visuais não constroem dramaturgia. Entende? Às vezes eu uso o termo dramaturgia porque é mais corrente. Mas se eu falo, por exemplo, que no Desmonte eu tenho que ficar muito tensa para conseguir chorar, porque isso faz sentido para a dramaturgia da peça, ainda está certo, porque o Gustavo é ator, diretor teatral. A gente pensa em curva dramatúrgica. Em termos coreográficos, eu preciso criar uma estratégia coreográfica para chorar. Então, o que o Gustavo chama de dramaturgia, eu chamo de coreografia. E aí você começa a pensar a coreografia não mais como a sequência de movimentos, mas sim como toda a estrutura da sua peça. Onde você põe o público para sentar, define a leitura. O processo vai definir também a sua construção coreográfica. Porque pensar coreografia junto com separada de dramaturgia tem muito a ver com esse pensamento de deixar a narrativa para cenas que não sejam de dança. E isso eu vejo como um pensamento muito onipresente no Brasil.